Aprenda sobre o método Kanban em poucos minutos. Fica aqui com a gente. Então, vamos aprender sobre o método Kanban. Então, ele é um conjunto de princípios e práticas e a gente vai passar por esses princípios e por essas práticas e depois a gente vai ver isso funcionando no quadro Kanban. A gente está falando do método, então ele tem alguns princípios. Por exemplo, os princípios de gestão da mudança, compreenda os seus processos atuais e como eles realmente são praticados, como que a coisa acontece ali dentro do seu cenário. Respeite a forma como você faz hoje, respeite os papéis, as responsabilidades, os títulos e os trabalhos já existentes. E aí, em cima disso, entendendo o seu ambiente atual, você concorda em buscar melhorias e vai buscando melhorias de formas frequentes e aos poucos a gente vai melhorando o nosso ambiente de trabalho. E aí você vai, para fazer essas melhorias, você vai incentivar os atos de liderança em todos os níveis, do contribuinte individual até a alta administração. E aí os princípios de entrega de serviço, a gente compreende o nosso processo atual e a gente concentra nas necessidades dos nossos clientes e nas expectativas deles. Focando no cliente, a gente começa a olhar para o trabalho, gerenciar o trabalho e deixar que as pessoas se auto-organizem em volta desse trabalho. E a gente cria políticas para melhorar os resultados, para ter um acordo de trabalho cada vez mais frequente e a gente vai melhorando o resultado para o nosso cliente e o resultado da nossa empresa. E as práticas para a gente seguir esses princípios. Visualização, então a gente vai usar o quadro Kanban, a gente vai visualizar bastante o trabalho. Muitas vezes hoje o nosso trabalho está virtual, né, dentro do e-mail, dentro de um sistema, e a gente não consegue muito visualizar quanto de trabalho a gente tem. Então a gente vai passar a ver quanto de trabalho tem, porque a gente vai visualizar eles no nosso quadro Kanban. A gente vai limitar o trabalho em progresso, pode ser um pouco contrassenso, é porque a gente vai limitar a quantidade de trabalho, para gerar foco. A gente foca no que é importante para o nosso cliente, no trabalho mais importante. E aí a gente gerencia o fluxo, entendendo o nosso fluxo de trabalho, criando políticas explícitas para esse fluxo ficar bem coerente, implementando ciclos de feedback para a gente verificar se está funcionando, o que precisa ser melhorado, melhorando de forma colaborativa e experimentalmente. E aí a gente vai agora como que isso funciona, principalmente olhando para o quadro, a nossa primeira prática de visualização. A gente começa pelo básico, a fazer, fazendo e feito. O famoso to do, doing, done, né? Então a gente vai começar com o nosso quadro aqui bem simples e a gente começa a adicionar o nosso processo de trabalho. Nesse processo você pode simplesmente usar a posição dos cartões. Para frente ele está mais concluído, para trás menos concluído e mais acima, mais priorizado em relação aos demais. E a gente começa a colocar agora os nossos passos. Os passos para esse trabalho acontecer e ele ser realizado. Então, primeiro um passo de análise, depois um passo de execução, depois um passo de verificação. Aqui está de uma forma macro para se adequar fácil a qualquer tipo de ambiente de trabalho. Então, pode ser campanhas de marketing, desenvolvimento de software, produção de alguma coisa industrial. No início você tem uma análise do que precisa ser feito, entendimento daquilo, depois uma execução do trabalho mais pesado e depois uma verificação se foi tudo bem, se está tudo coerente, né? E agora a gente vai começar a adicionar as filas nesse fluxo de trabalho. Então, começando ali pela análise, fazendo e feito. Então a gente tem para análise a fazer lá do quadro e aí fazendo análise ali dentro e o feito da análise. Então é como se a gente tivesse um a fazer, fazendo e feito por passos, né? Para a execução, o a fazer da execução é o feito da análise. Aí tem o fazendo da execução e o feito da execução. E aí para a verificação, a fazer da verificação é o feito da execução. E fazendo na própria verificação e o feito da verificação é o feito do próprio quadro. E agora a gente vai para limitar o trabalho em progresso, para a gente gerar foco. Como que a gente faz isso aqui no nosso quadro Kanban? Olha lá, em cima da análise, o número 2. Em cima da execução, o número 3. Em cima da verificação, o número 2. Isso são os limites de WIP. O WIP é Work in Progress. Então a gente está limitando a quantidade de trabalho em progresso para a gente gerar foco, né? Qual esse número que eu escolho dentro do meu ambiente? Dica. Primeiro, entenda como está o seu fluxo e quanto de trabalho
ao mesmo tempo você consegue fazer, estabeleça esse número que você consegue como o limite ali, depois vai reduzindo, vai tentando achar o menor número que vai acelerar o seu processo de trabalho. Como isso funciona, vamos ver o passo a passo agora funcionando. Então, puxei um item para análise, estou fazendo, perfeito, puxei um outro item para análise, concluí um dos itens, ainda não posso puxar um item do a fazer para análise. Por quê? Porque o número 2 ali está controlando as duas colunas, a fazendo e feito. Então, só quando eu puxo para execução é que eu posso puxar o próximo item ali para análise. E esse é o nosso sistema puxado. Você coloca o trabalho disponível na fila, a pessoa que pode fazer aquele trabalho e que tenha disponibilidade para fazer o trabalho, pega o trabalho e começa a fazer aquela parte do trabalho. E aí a gente começa a diagnosticar gargalos. Onde está o maior gargalo aqui, na sua opinião? O mais importante, quando a gente começa a olhar para os gargalos, são os gargalos de final de quadro. Então, a verificação aqui, com 2 itens, está ocupado já, né? Então, essa de final de quadro é o mais importante. Porque a partir do momento que a gente não pode puxar um outro item, né? Porque está no limite ali da verificação, a gente precisa completar a tarefa. Então, a gente para de começar e comece a terminar. Vamos valorizar acabativas. Vamos valorizar concluir trabalho. E aí, na hora que a gente conclui um da verificação, a gente pode puxar um, porque a execução pode puxar outro, a análise pode puxar outro. Quando a verificação segue, todo o resto do fluxo consegue seguir também. Então, removendo os gargalos, principalmente de final de fluxo, vai fazer com que o nosso fluxo consiga se mover, né? Então, a gente remove os gargalos e o sistema puxado reinicia. Esperas. Muitas vezes a gente tem situações parecidas com isso aqui, né? A pessoa na execução ali não tem nada para fazer, a análise não concluiu nada, a pessoa está esperando um trabalho, né? Então não tem nada para executar, a análise precisa ser mais rápida. E aí as pessoas ficam incomodadas porque a gente tem muito medo de não estar usufruindo do tempo e da disponibilidade de recursos que a gente tem. Então vamos equilibrar o nosso fluxo e entender o que está acontecendo para a gente fazer com que isso seja cada vez menos frequente. Para a gente entender de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer uma análise para poder ter trabalho suficiente para execução, para ter trabalho suficiente para verificação. E a gente precisa gerenciar o nosso fluxo. Precisamos balancear capacidade e demanda e fazer gestão do nosso fluxo. Aí vamos visualizar agora as alocações individuais. Quem está com o quê? São os avatares. Então a gente vai aqui ainda com o nosso fluxo, né? De análise, execução e verificação, a gente coloca ali os avatares para cada uma das pessoas. Então a gente tem o Lucas, a Beatriz e o Jorge ali na execução, o Lucas na análise, a Beatriz e o Jorge na execução e Mariana e Pedro na verificação. E aí a Mariana concluiu um trabalho ali da verificação, Mariana completou, né? O que ela pode puxar agora? Tem 2 respostas para essa pergunta. Uma das opções é a Mariana pode ajudar o Pedro, se for melhor, se isso for acelerar o processo. Se o Pedro precisar de ajuda ou se os 2 juntos concluírem mais rápido a tarefa. E é muito interessante a gente começar pelo final do fluxo. Mariana, presta atenção primeiro às coisas que estão mais para o final. Ajude aquilo. Depois pense em puxar uma nova tarefa. Outra opção, Mariana puxar uma nova atividade. E aí, Mariana e Pedro concluíram as atividades. O que eles podem puxar, né? 2 respostas de novo. Primeira opção, juntos eles puxam uma única atividade, se isso for melhor, ou se for uma prioridade grande, se for uma necessidade grande. Ou os 2 puxam cada uma, né? E aí, pessoal, encontrei um problema. Como que a gente reage se a gente encontra um problema? Então vamos supor ali que a Mariana encontrou um problema, e aí, primeira opção, alguém pode vir ajudar ela. Então a Beatriz estava ajudando o Jorge ali na execução e deixou o Jorge fazendo a execução e foi ajudar a Mariana. Outra opção, chama todo mundo. É um problema muito grave, a organização está sofrendo com isso, chama todo mundo e vamos resolver o problema. Uma terceira opção, a Mariana escreve um item de correção e coloca lá no início do quadro. Como a Mariana escreveu, ela já pode fazer análise, ela já entende um pouco daquele problema. E ela faz, e o limite de WIP também permite ali da análise, né? Então a Mariana faz. Depois, quando ela termina de escrever o item da análise, ela vem para ajudar o Pedro. Enquanto isso, o fluxo vai seguindo, né? Então o pessoal pega a nova atividade e assim vai fazendo e o fluxo vai andando normalmente. Urgências, né? Vamos supor que apareceu uma nova necessidade e é urgente,
né? A gente precisa resolver aquilo quanto antes. E a gente pode criar uma raia dedicada aos itens urgentes. E aí, colocou o item urgente, você cria uma política. Aqui nesse caso, a política pode ser: para tudo que você está fazendo para atender a raia do urgente. Então o Lucas parou ali a análise, desceu para fazer no urgente, Beatriz e Jorge desceram para fazer, depois Mariana e Pedro, e aí foi concluído aquele item urgente. Então crie cargas de trabalho para essas raias, senão tudo passa a se tornar urgente. Então a gente colocou ali um limite de 2 itens de urgentes. E aí, mais níveis de prioridade. Se a gente tiver mais itens, classes de serviços, né, riscos que a gente possa atender. Então uma das ideias é: joga o que é mais importante para cima, então vamos colocar aquela raia lá. E a gente criou uma outra raia de data fixa. Coisas que já tem data e que são urgentes que a gente precisa resolver, mas não tem a mesma urgência que os itens urgentes. Eles só têm uma data, então a gente precisa analisar. Urgente é o que precisa fazer imediatamente, e a data a gente compara, está chegando na data e a gente vai se organizando. E a terceira raia dos trabalhos padrões, comuns, que a gente vai fazendo no dia a dia. E aí, isso são também outra forma da gente ver os tipos de trabalho, né? Então, a gente foi usando aqui vermelho para as correções, o verde para as tarefas e amarelo para mudanças de negócio. Então, a gente está vendo tanto tipos de trabalho quanto classes de serviço dentro do nosso cenário. E aí, a classe de serviço pode mudar no tempo. Vamos supor que o Jorge e a Beatriz estão fazendo aquela correção, mas ela está demorando. E aí está demorando tanto que passou a ter uma data, porque vai ter um evento importante que aquilo precisa ser concluído. Está chegando perto da data, aquilo se torna urgente. Então, o tipo de trabalho não muda, mas a classe de serviço muda mais fácil, né? Porque ali a gente vai gerenciando o risco do nosso fluxo. E aí o fluxo vai seguindo, o Lucas terminou um trabalho de análise ali, ele vai puxar qual? Opa, vou puxar esse aqui da data fixa ou o do urgente? Dentro do seu cenário, você vai tomando decisões de acordo com essa necessidade. E aí, a coisa vai fluindo. Então o Lucas puxou aqui o da data porque ele achou que aquela data estava chegando e precisava ser resolvido imediatamente. Previsibilidade e métricas. Como que a gente analisa métricas aqui dentro do nosso método Kanban? Primeira coisa, use dados para medir, né? Então a gente vai usar dados de itens entregues concluídos lá no nosso final do fluxo. A gente vai usar dados sobre quanto tempo as coisas ficaram em espera, quantos itens espera ou quanto tempo também, né? E também fazer ajustes de limites e cargas de trabalho do nosso fluxo. Esse foi o método Kanban para vocês em poucos minutos. Precisando de mais conteúdo, mais treinamento, quer aprofundar em Kanban? Vem aqui no Foco Ágil, que a gente tem cursos oficiais e um curso nosso também de Lean e Kanban para você aprender cada vez mais desse cenário. Até a próxima!